nesse corte, certo? Porque ele é mais ampliado. Caso a fibrose envoltória, como eu mostrei aqui para vocês, periferia com neovascularização, como eu falei para vocês, que tem um processo de neovascularização, não dá para ver aqui também, mas tem um processo de neovascularização, pode exibir fibrose por atrofia muscular lisa. Então, o processo cicatricial ele pode ocasionar, né, a fibrose, que já é um reparo tecidual. Ó, eu tenho mais imagens aqui, eu acho aqui incrível. Isso aqui parece uma loucura, mas isso aqui são os macrófagos ingurgitados de lipídio, porque não dá muito para ver. E isso aqui é tipo uma nova vascularização, porque como o corte está assim, seccionado, aí novos vasos eles ficam assim, com esse aspecto de lúmen mesmo, tá? Então é porque é horrível de ver, mas se vocês veem no livro, vocês conseguem ver esses pontinhos, células inflamatórias, né? Aqui do mesmo jeito, olha o tanto que o lúmen deveria ser isso aqui tudo, e isso aqui é placa, ó. O centro necrótico, que é esse aqui que você consegue ver que a parte do lipídio mesmo, ele se torna branco. Tá vendo? E aqui é a deposição de fibrina, né? Tecido muscular liso para tentar conter essa placa. E aqui é o único local por onde passa o sangue. Então isso aqui é só o lúmen. Isso. Aí tem esses cristais de colesterol em forma de fenda. Isso aqui é bem característico. Ó. Você vê aqui, ó, essas fendas aqui. Vocês conseguem ver? Tipo uns, né? Ó. Aqui, só que aqui é bem melhor, porque está bem ampliado, então a visualização ampliada. Lembra que naquela imagem eu mostrei, tipo como se fossem uns negocinhos amarelos? É aqui, isso aqui, ó. Aqui dá pra ver também, ó, no centro necrótico. E aqui, ó, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma lesão, uma abertura, um rompimento. Isso aqui foi um vaso que rompeu a placa, ó. Isso aqui é a placa arteriosclerótica, que é essa região aqui. Isso aqui é onde deveria ser o lúmen, né? Que tá todo. Isso aqui é fibrina, restos necróticos, tudo aqui. O lúmen deveria ser isso aqui e tá isso aqui, ó. Entendeu? E aqui foi um rompimento, ó. Isso aqui foi um rompimento, se eu não estou enganado, isso é uma artéria. Um rompimento de uma placa. Aqui não teve o desprendimento total dela. Se tivesse desprendido ela total, ela teria acontecido um tromboembolismo. Mas aqui provavelmente pode acontecer uma hemorragia nessa região, entendeu? Placa de ateroma. O quê? Aqui, isso. Aqui é a placa, ó. Essa região aqui. Tá. Aí aqui a gente vai para as alterações clínicas. Que as alterações clínicas é mais para vocês pensarem, ela vai pedir isso de vocês, mais para vocês fazerem umas associações e uns ganchos. Então a gente tem essas placas, as consequências clínicas que vai ter uma pessoa que tem arteriosclerose vai depender de dois motivos: a localização desses vasos e as características desta oclusão. Então, se eu tenho uma arteriosclerose, eu necessariamente vou ter um aneurisma? Não. Mas você pode, se acontecer tal coisa, entendeu? Se eu tenho arteriosclerose, eu necessariamente vou ter um infarto agudo do miocárdio? Não necessariamente, mas você pode. Por quê? Isso, então a gente vai entender isso. De acordo com a localização dos vasos que estão ocluídos, eles podem ser em grandes vasos ou em pequenos vasos. Se por acaso for em pequenas artérias, vai diminuir a perfusão tecidual. Então os tecidos, os órgãos, eles vão começar a sofrer, porque as pequenas artérias elas estão congestionadas de lipídios, certo? Se for em grandes vasos, como a aorta, a carótida, a gente pode ter baixa oxigenação de órgãos vitais. A carótida, ela leva sangue e oxigenação para o cérebro. Então, se por acaso a carótida estiver cheia de lipídio, o cérebro vai sofrer. Então, a gente vai ter algumas doenças relacionadas, como o AVE, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente vai percebendo. E é o AVC, né, encefálico, o acidente, isso, vascular. E aí vai ter a baixa oxigenação dos órgãos vitais, do mesmo jeito que pode ter da aorta, pode ter da carótida. A gente tem aqui a placa numa artéria coronária, tá vendo? Então aqui o que é que vai sofrer? O músculo cardíaco, entendeu? Que a artéria coronária, ela faz a irrigação do músculo do miocárdio.
miocárdio cardíaco. Então, o que é que vai acontecer? O infarto dessa parte. Porque não chega nutriente, não chega oxigenação, o músculo ele não vai receber a oxigenação, então ele não vai trabalhar da forma correta. Então, vai ser uma área isquêmica. Isso aqui, vai ter um reparo tecidual aqui? Não vai ter, porque esse músculo, o tecido muscular, ele não tem essa capacidade, entendeu? Então, ele vai morrer, ele vai perder a função dele aqui, certo? Então, vai ficar inerte, certo? E aí, a gente tem um acúmulo de metabólicos que vai contribuir para o mau funcionamento daquele local ou uma isquemia e infarto, como eu falei para vocês, certo? E aí o mau funcionamento do próprio coração, aí já vai ocasionar diversas consequências sistêmicas, que aí a gente não vai adentrar, mas é mais nesse sentido. E aí aqui a gente vem falar sobre as características da oclusão, pela estabilidade da placa, porque essa placa ela pode ser instável ou estável, que é aqui o ponto-chave, para saber se essa placa ela vai se tornar um trombo, se ela não vai, se ela vai ficar ali quieta e ocasionar um infarto. Então vai depender. E aí o que é que vai acontecer? Se essa placa tiver uma cápsula fibrosa fina, aquela cápsula que envolve ela for bem fininha, contendo poucas células musculares para conter, a pressão arterial quando começar a bater e aumentar ali, vai desprender. Então a gente precisa saber que se tiver uma cápsula fibrosa fina, a probabilidade de ter um tromboembolismo ali é gigantesca. O que vai determinar se ela vai ser fina ou... Pois é, então. Ela pode citar, ela tem que citar, né? Não, é porque assim, é muito específico. No livro não traz. Na época ela não questionou isso. Mas eu acho que existem várias questões aqui de proliferativas, genéticas. É isso que eu falo. Eu acho que eu relaciono mais com uma questão genética, de resposta mesmo. Isso, de resposta. Dependendo de cada pessoa, isso aqui, né, pode ocasionar. Não, só estou perguntando. Sim. Eu entendo que seja isso, mas assim, se o livro falava alguma coisa. Não fala nada bem específico sobre Que isso. definia, né? Fatores de proliferação, você aumentar a pressão arterial, está sempre aumentada. Às vezes a pressão arterial aumenta tanto que às vezes a cápsula fibrosa sendo grossa não adianta. Vai desprender, entendeu? Então a própria disposição dessa cápsula fibrosa também, né? Sim, e se ela tem um alto número de células espumosas lipídicas. Por quê? Porque às vezes ela tem a camada fina. E lembra aquela parte branca que em algumas imagens histológicas, deixa eu ver se eu consigo voltar. Ela tá, volta aí só um pouco. Isso, pronto. Aqui tá vendo? Fui eu. Ó, você vê que aqui o centro espumoso é esse aqui. E você vê que a parte com fibrose é muito maior. Então, quanto maior essa parte com lipídio, maior a probabilidade dessa placa ser instável. Porque lembra que eu falei que é centro mole? Então, isso aqui, quando o sangue começar a bater, vai desprender. Entendeu? Isso. Pode passar, né? Por favor. Tá ruim pra passar aqui? Não, volta. E aí tem a estabilidade dessa placa se a cápsula fibrosa for espessa. Quanto maior a espessura. O que foi? Vou mexer. Ah, tá. Quanto maior a espessura dessa cápsula, então um fator principal aqui, por isso que eu coloquei assim, é a pressão arterial. Ela vai determinar que, dependendo do tamanho da placa, porém, quanto menor a cápsula e maior o centro lipídico, maior a propensão dessa placa se desprender. É que a gente tem, que só um exemplo. Tá vendo? Aqui a placa é bem fininha. Bem fininha mesmo. Passa aí, amiga. Joyce, passa aí. Aí a gente tem as alterações clínicas. Já tá acabando aqui. Que a gente tem a fase pré-clínica, que é quando ainda está acontecendo a formação, né? Então o paciente às vezes ele não sente muito, às vezes ele sente alguns sintomas e é outra coisa. Você não vai pensar que tipo assim, nossa, tá depositando lipídio nas paredes das artérias. O vaso, né? Isso, também Se tem for essa algo questão. Mas coração, eu acho que... Aí já vai ser uma consequência clínica muito maior. Mas aqui é falando sobre o início mesmo. Entendeu? Tipo, quando começam as alterações, elas ainda não são visíveis clinicamente, entendeu? Às vezes é um aumento da pressão arterial, por esforço, você nem imagina que às vezes por se estresse, aumenta a pressão. Não estou dizendo que toda vez que eu me estressar, tá? É só um exemplo. Aí aqui eu não vou me adentrar, mas é só sobre isso. Que quanto mais acontece o avanço da formação dessa placa,
mas chega no horizonte passa do horizonte pré-clínico, que é enquanto as pessoas ainda não têm sintomatologia, para o clínico. Então, aqui é só falando sobre como acontece a deposição. É a mesma coisa, se vocês leem, é a mesma coisa. Disfunção, adesão e migração de monócitos, é só falando, então eu não vou me adentrar. E aqui a gente tem as principais complicações. Aneurisma e ruptura, você tá vendo que é tipo uma formação de um sacozinho? Então, ó, e já pensou, o sangue vem assim. Aí ele vem por aqui, entra e sai. Então ele passa, então tira aquele sangue laminar, aquele fluxo laminar do sangue. Então é uma motivação de um embolismo, né? Aí, ó, ruptura da placa pode romper, ocasionar hemorragia, erosão da própria placa. Então essa placa, com tanto o sangue batendo ali, ela pode se desprender também aos poucos, formando vários tromboembolismos. Entendeu? Não precisa ser só de uma vez, então ela vai se desprendendo aos poucos, certo? Hemorragia da própria placa, pelos vasos sanguíneos que tem, pela pressão do sangue que vai passando e vai batendo. Trombose mural, que é justamente isso, né? Quando solta. Ah, não. A trombose mural é a falta de oxigenação naquele local. Então, o trombo, a formação do trombo, então, impede, né? Trombose mural. Ela não vai entrar muito sobre isso, não, mas na embolização ela vai. Desprendimento da placa, entra na